Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 10 minutos. Um bom dia para você. Começar agora o Virtual News. Este dia 15 de setembro de 2023. Sextou para muita gente. Já sextou para muita gente. 15 de setembro de 2023. Um bom dia para você que está aniversariando hoje. Parabéns. Tudo de bom, Deus abençoando a sua vida. Hoje sempre, feliz aniversário. Sextou! Um bom dia também para os poderes constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo, que ultimamente não tem se mostrado tão organizada assim. Mas vamos fazer o quê, né? Metade do mês de setembro, nono mês do ano de 2023. Tem muita água ainda para rolar, mas o mês aí, com 3/4 do ano já foi embora. Então está na hora de você começar a acelerar aí os seus projetos. Você já começou, ó. Começou, corre atrás. 10h11, sexta-feira. Hoje, comentários de André Santos com a gente. Vai em valsa, André Santos. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você que está aí acompanhando a gente mais uma manhã de Virtual News. Claro, sem esquecer dos aniversariantes de sábado 16 e domingo 17. Um feliz aniversário especial para os aniversariantes de hoje e os parabéns porque hoje é dia do consumidor, né, Márcio? Ou do cliente. Os parabéns. 15 de setembro, dia do cliente ou consumidor. Bom dia, Maria Clara. Tá com o microfone funcionando aí? Tá ok? O teu? Não testou ainda não? Então um bom dia para você. 10 horas mais 12 minutos, André. Sexta-feira. Muita coisa acontecendo e temos as manchetes desta manhã de sexta que vamos agora acompanhar quais são as matérias do Virtual News. Principais notícias desse dia 15 de setembro de 2023. STF condena a 17 anos de prisão terceiro réu por atos golpistas. Justiça do Trabalho decide que Uber deverá registrar motoristas. Pacheco apresenta PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. Câmara conclui votação de projeto que altera regras eleitorais. TSE marca julgamento de recurso de Bolsonaro contra a inegibilidade. Olha isso aí, olha só que coisa. 10 horas mais 12 minutos, essas são as pautas. Agora vamos para aquelas matérias que não podemos deixar passar em branco. Toffoli ignorou o documento ao anular provas da Odebrecht, afirma o procurador, matéria do Estadão. Atos golpistas, placar dos julgamentos pode dificultar recursos contra condenações, a matéria do G1. Bolsa Família de quem não atualiza cadastro há 5 anos será cancelado em novembro, matéria do R7. Supremo conclui que houve tentativa de golpe de Estado e condena réus de 8 de janeiro, isto é. Governo Lula tem aprovação de 55%, diz pesquisa IPESP, crescimento de 4 pontos percentuais. Jornal do Brasil. Conexões acusado de mandar matar Marielle ajudou Mauro Cid a falsificar cartão de vacinação, diz agência. Jornal do Brasil. Brasil é rígido ao punir pelo 8 de janeiro. Brasil é mais rígido ao punir pelo 8 de janeiro do que os Estados Unidos na invasão ao Capitólio. Matéria de O Globo. Justiça proíbe show de Fernando e Sorocaba e outros ao custo de R$547 mil. UOL Notícias.
Qual delas? Eu acho que todas são, como eu sempre digo, como você traz com excelência, todas essas notícias são de suma importância, realmente não podem passar em branco. Eu daria ênfase, é claro, ao fato do Lula, da aprovação do Lula no país. Na verdade, a matéria ali traz que chega a cerca de 55%. Existe algumas falas contrárias a isso. Eu ouvi dizer também, alguns outros sites de notícias trazem que o Lula acabou continuando estável nessas aprovações, ou que seja, que não teve uma subida significativa. Eu trago também uma coisa que é bem interessante, a gente não esqueceu o fato do show de Fernando Sorocaba não poder acontecer nessa cidade. Isso traz à tona um fato que aconteceu com a gente aqui na cidade, no aniversário da cidade em abril de 2023, quando vieram artistas que o show eram caros, não para os cofres da cidade, mas principalmente pelo fato da cidade estar passando naquele momento por situações bem complicadas. Eu acho que esses dois assuntos são bem interessantes. É claro que além de todos os outros assuntos que você trouxe aí, que vale a pena e não podem passar em branco mesmo. Eu vou chamar a atenção para uma questão que envolve cadastros do Bolsa Família que não são atualizados há 5 anos, vão ser cancelados em novembro. 5 anos? Muito tempo, né? Eu acho. Que isso? 5 anos? Okay? 5 anos, quer dizer que você tem um cadastro há 5 anos que não é atualizado, vai ser cancelado? Minha pergunta é, esse cadastro não é atualizado. Provavelmente sim, Márcio, provavelmente sim. Para eles estarem com essa preocupação todas. É engraçado, né? Quando o governo ele acabou tirando isenções, acabou dando isenções, na verdade, de alguns tributos, e aí ele precisa dar um jeito de realmente repor essa verba. Isso acaba sendo uma forma, né? De repente, tenho cadastrados no Bolsa Família que há 5 anos não renovam ou até mais. Então eu acho que a gente percebe nesse cenário o quão é vagaroso, quão tudo assim é relaxado na nossa justiça e na administração do nosso país também em alguns fatores. É claro que isso já devia ter sido feito. Eu acho que cadastro, eu não diria de ano em ano, mas pelo menos de 3 em 3 anos, quem recebe Bolsa Família precisa realmente se recadastrar, porque existem pessoas que durante 3 anos conseguem sair desse cenário e acaba tendo uma renda e continua recebendo o Bolsa Família para agregar a sua renda, enquanto outras pessoas acabam nem tendo esse direito. O que me chama a atenção, André, é assim, aposentado tem que fazer a prova de vida todo ano. Sim. Também eu acho injusto, por isso que eu falo, acho que 1 ano é muito pouco. Eu acho que 1 ano você tem que fazer o cadastro, tem que fazer a avaliação da família, saber se os projetos estão dando resultado, o que a família precisa, qual é a condição, porque na verdade todo esse auxílio, todo esse planejamento eu entendo que é para melhorar a condição da família, para que essa família tenha um start aí e possa alcançar uma melhor situação na sociedade. Essa é a função do Bolsa Família. Ou pelo menos deveria ser. Não é o assistencialismo pelo assistencialismo, e sim dar um apoio, dar uma condição para as pessoas conseguirem cada vez mais estabilidade, mais recursos, mais condição e, lógico, sair do programa e seguir em frente. Essa é a função. Agora, diante de um cadastro de 5 anos não atualizado, vergonha. Né? Vergonhoso, mas que brincadeira é essa? E a gente percebe a falta de acompanhamento, né, da administração pública nesse sentido, que eu acho que é o necessário nesse fator é poder realmente, não cadastrou, mas assim, existe um acompanhamento para poder saber se essa família ainda está em condições de receber ou não na prova de vida. Existe um acompanhamento para saber como é que está sendo isso, se a pessoa ainda está viva, se a pessoa não está mais viva e continua recebendo. Então acho que são vários fatores que precisam realmente ser conectados para poder dar um andamento mais efetivo nesse sistema. Precisa dar uma melhorada aí, porque... Melhorada não, né? Precisa ser mais... Precisa acontecer de verdade. Precisa acontecer, porque, pelo amor de Deus, pessoas com cadastro há 5 anos... Cadê a assistência? Cadê a proximidade? Isso não existe, né? 10 horas e 18 minutos, próxima matéria. STF condena 17 anos de prisão, terceiro réu por atos golpistas. O Supremo Tribunal Federal condenou ontem Matheus Lima de Carvalho Lázaro, terceiro réu pelos atos golpistas de 8 de janeiro, a 17 anos de prisão. Também ficou definido que o condenado deverá pagar solidariamente com outros investigados
o valor de 30 milhões de ressarcimento pela participação na depredação das sedes dos 3 poderes. Matheus é morador de Apucarana, no Paraná, e foi preso na esplanada do Ministério no dia dos ataques, portando um canivete após deixar o Congresso Nacional. Segundo as investigações, em mensagens enviadas a parentes durante os atos, ele defendeu a intervenção militar para a tomada do poder pelo Exército. Com base no voto do relator Alexandre de Moraes, a maioria dos ministros confirmou que o réu cometeu os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça à deterioração do patrimônio tombado. Durante o julgamento, a advogada Larissa Lopes de Araújo, representante do réu, chorou ao fazer sua sustentação e acusou o Supremo de não respeitar a Constituição. A advogada disse que Matheus não participou da depredação e afirmou que as imagens de câmeras de segurança mostram o acusado em pontos distantes da esplanada em menos de 5 minutos de filmagem. Em que momento Matheus entrou nos 3 prédios e quebrou tudo? Fala pra mim. Em 5 minutos? Só se ele fosse um super-homem, ela declarou. Mais cedo, o STF condenou mais 2 réus pelos 5 crimes. Pereira, preso no plenário do Senado, foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado. Tiago Matar, preso dentro do Palácio do Planalto, recebeu pena de 14 anos. As informações aí são da Agência Brasil. Você vai começar ou eu começo? Fica à não, vontade. eu acho que é muito. Fica à vontade. Porque não, na verdade, a gente percebe a defesa do réu trazendo um argumento que realmente é de se parar para pensar. Existe realmente esse réu depredou o patrimônio público, ele entrou realmente e quebrou tudo, e aí. É que é muito complicado a gente falar disso, mas caberia realmente um estudo, porque o réu foi condenado e, tipo assim, é muito tempo, Márcio, se ele realmente não tiver participado de toda essa depredação. É claro que alguma culpa ele tem por estar lá. É claro que ele não pode se julgar inocente ao total, porque ele sabia das consequências e foi uma escolha. Agora, você ser condenado a anos de prisão por uma culpa que você realmente não atribui, que realmente não é atribuída a você, é a única coisa que me deixa um pouco pensativo em relação a toda essa decisão do STF. Em relação a esse julgamento. Há uma discussão em relação ao julgamento. O Nunes Marques fez seu voto contrário num dos julgamentos, toda uma situação. A opinião pública vai estar dividida nessa questão. O Supremo fazendo o papel de julgamento e, lógico, a gente vai aguardar os desdobramentos nessa questão. Eu falei e repito, deve-se punir os atos que estão lá, não pode fazer. E você fez. Então você vai ser punido por isso, ok? Perfeito. Existe aí o limite entre as coisas. Condenado a 30 milhões junto com os outros. Como é que vão pagar? Vão estar preso. Não sei como é que ele vai fazer. A não ser que receba aí o auxílio reclusão e do auxílio PAC. Tem toda essa situação, né, que envolve. E a gente, quando nós assistimos a velocidade com que o Supremo, a celeridade que ele deu a esse caso, a gente observa que a necessidade de celeridade é outros casos também. Que não se pareça apenas, vamos fazer isso aqui porque a gente se sentiu afrontado. Não, tudo bem, a nação foi afrontada. Só que a nação é afrontada todos os dias com a corrupção, todos os dias com lavagem de dinheiro, todos os dias com o crime organizado, todos os dias quando o poder público não exerce a sua função de direito, todos os dias quando não tem saúde, todos os dias quando não tem remédio, todos os dias quando o aposentado sofre numa fila, todos os dias quando as pessoas ficam paradas no INSS, aguardando 6, 8 meses para serem atendidas. Essas situações também são crimes. Essas precisam ser vistas também. Não é só o 8. Parece que se resolveu o 8 de janeiro, se resolveu o país. Não se resolveu o país ainda. Não estou dizendo que eles têm que ser absolvidos, não. Eu estou falando da celeridade. De você olhar para todos de igualdade. Aqui nós fizemos isso aqui, agora aqui nós vamos mostrar também o trabalho. Você traz a relação do princípio da isonomia, nesse caso, com todos os outros casos que acontecem no Brasil e que realmente não acabam deixando o país numa situação muito mais complicada também. Vamos voltar para a facada do Bolsonaro. Foi preso, absolvido, não sei o que. Foi. Tinha problemas, não sei. Pronto, definiu-se uma situação. Foi condenado, definiu essa situação. Ninguém saiu a público. Não. Agora, nessa questão, provou, você cometeu uma depredação, você fez isso.
Essa é a discussão, né? Tem que se punir, sim, né? E que seja punido, que não se deixe nenhuma lacuna. É isso. Para amanhã ou depois alguém não perceber que cometeu um crime. O presidente o presidente Lula não foi preso e depois perceberam que toda a questão houve uma nulidade no processo. Olha a situação, né? Péssima, né, essa situação. Péssima situação, né? Houve a nulidade no processo. Então, que a gente tenha toda a certeza do que está fazendo. Não estou falando, volto a falar. Não é para passar pano para ninguém. É isso que eu falo também. Não é para passar pano para ninguém, não. Ó, fulano, você foi lá, você depredou, você conspirou, você fez isso. Ok. Então, que se faça valer a justiça. Dentro das quatro linhas. Exatamente, dentro do que é justo. Então a gente vai aguardar aí os desdobramentos e ver o que o nosso STF vai decidir. Já 3 já foram condenados. Não sei se cabe recurso, como é que fica essa situação. Não sei a quantas andas isso. 10h25, mais algum comentário, André? Não, era só isso mesmo. Na verdade, essa relação do princípio da isonomia que você trouxe é muito relativa nessa discussão. Próxima matéria. Justiça do Trabalho decide que Uber deverá registrar motoristas. A Justiça do Trabalho decidiu que a Uber deverá registrar uma carteira em carteira todos os seus motoristas ativos, assim como aqueles que vierem a trabalhar na plataforma a partir de agora. A decisão da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo, assinada pelo juiz Maurício Pereira Simões, tem abrangência nacional. A sentença resultante da ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em São Paulo. A plataforma digital foi condenada a pagar ainda R$1 bilhão por danos morais coletivos. A Uber poderá recorrer da decisão, segundo a sentença. A plataforma digital deverá registrar os motoristas apenas após o trânsito em julgado da ação, ou seja, após o julgamento de todos os recursos. A obrigação de fazer deverá ser cumprida no prazo de 6 meses a contar do trânsito em julgado e intimação para o início do prazo, diz a sentença. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo ajuizou a ação civil pública em novembro de 2021, solicitando à Justiça o reconhecimento do vínculo empregatício entre a empresa de transporte e seus motoristas. O Ministério Público do Trabalho afirmou que teve acesso a dados da Uber que demonstrariam o controle da plataforma digital sobre a forma como as atividades profissionais deveriam ser exercidas e que configuraria a relação de emprego. O juiz do trabalho acatou na decisão o argumento do Ministério Público: o poder de organização produtiva da Uber sobre os motoristas é muito maior do que qualquer outro já conhecido pelas relações de trabalho até o momento. Não se trata do mesmo nível de controle, trata-se de um nível maior, mais efetivo, alguns trabalhando com um inconsistente coletivo de motoristas, indicando recompensas e perdas por atendimentos ou recusas. Esta estar conectado com uma viagem ou não. Segundo o coordenador nacional do combate às fraudes nas relações de trabalho, Renan Calil Bernardi, o processo que resultou na decisão é de grande importância para o debate sobre o tema no Brasil, em razão de revelar a dinâmica do trabalho via plataformas digitais. A ação demandou análise jurídica densa e, sem sombra de dúvidas, o maior cruzamento de dados da história do MP e da Justiça do Trabalho, destacou. Em nota, a Uber disse que irá recorrer à decisão e que não irá adotar nenhuma das medidas exigidas pela sentença antes que todos os recursos sejam esgotados. A Uber esclarece que vai recorrer da decisão proferida da Quarta Vara do Trabalho de São Paulo e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas nas sentenças antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados, foi o que declarou a Uber. Lembrando que tem uma multa aí de R$10 mil, né? A empresa disse também que a decisão causa evidente insegurança jurídica. A decisão representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência do que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional do Trabalho em julgamentos realizados desde 2017, além de outros tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho. A Uber afirmou ainda ter convicção de que a sentença não considerou adequadamente o robusto conjunto de provas produzidas no processo e que a decisão se baseou em posições doutrinárias já superadas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. As informações são da Agência Brasil. André. O Márcio, que é complicado, né? Porque a Uber já está aí há tanto tempo. Realmente ajuda muitos profissionais liberais. Eu acho que, na verdade, eu acredito, vou mudar um pouco essa fala de achar para não gerar nenhuma indecisão. Eu acredito que não é o momento
desse tipo de decisão em relação a Uber obrigar. É claro que tem um ponto positivo para o trabalhador liberal nesse sentido de estar da seguridade que se tem quando se registra em carteira. Mas eu não acredito que esse seria o momento de ser cobrado juridicamente que a Uber passe a registrar todos esses funcionários, porque perde um pouco da intenção do que foi a Uber. A Uber, ela nasceu do intuito de ajudar os profissionais liberais. Eu acredito que, claro, poderia ter um vínculo empregatício que pudesse ser a favor desse profissional, sem dúvida, mas a partir do momento que ele, sendo um profissional liberal, e aí tivesse, de repente, o CNPJ, de repente o registro do microempreendedor individual seria cabível nesse caso, a prestação de serviços de duas entidades CNPJs, nesse caso, também acho que viria a calhar, mas o fato de querer obrigar a Uber a registrar todos esses profissionais liberais, eu acho que não cabe. É claro que eu estou falando aqui do ponto leigo de uma situação, não estou levando em consideração nenhum ponto jurídico ou a parte litígia da lei, mas do ponto de vista neutro, eu acredito que não seria o momento de querer obrigar a Uber a registrar isso. E claro, pensando que também, por outro lado, seria muito positivo para o profissional que espera a seguridade dos benefícios da lei. O que a lei que rege essa questão do trabalho, do capital trabalho, desse vínculo empregatício, ela observa, isso acontece muito com as MEIs, né? Ela observa a condição de contrato. A condição de contrato, ele tem determinadas cláusulas de controle, mas nesse caso, o que denota é que a plataforma, ela usa de um subterfúgio para ter a mão de obra com vínculo empregatício, sem o reconhecimento disso e sem o pagamento de tributos e, lógico, a seguridade do trabalhador. É isso que o Ministério Público do Trabalho está observando e está exercendo. A situação que você traz, que é o que a Uber se propõe e o que está sendo feito, ela realmente veio e impactou o país, impactou a forma de ir e vir, né? Muito mais barato, muito mais fácil. Com essa decisão, eu não sei qual será o impacto, se ela for realmente levada à risca e realmente for exercida e não tiver mais recurso e realmente ter que exercer esse vínculo empregatício, tecnicamente a Uber vai ficar muito mais cara. E eu não sei se vai se tornar ainda viável se ter o Uber no país. Mas é necessário observar essa questão das regras judiciais, do trabalho. Opa, se a lei, cumpra-se a lei. Se você está agindo fora da lei, cumpra-se a lei. Voltamos no 8 de janeiro. A lei é para ser cumprida. Então, é por isso que eu falo, pensando nesse princípio de leis, como leigo, acho que o mais adequado seria a possibilidade do profissional liberal se tornar um microempreendedor individual. Entendeu? Porque aí fica a prestação de serviço das duas partes. Mas tem que ser uma prestação de serviço e não um disfarce. Para burlar o vínculo empregatício. Exatamente. Você disse tudo, amigo. Então vamos aguardar aí os desdobramentos, mas com certeza a decisão, só a multa, 1 bilhão. E mais ainda essa questão de quem for contratado a partir da decisão, R$10 mil. Se tudo isso vier a cabo, aí... 10h42, tivemos uma interrupção, 43 agora, né? Estamos de volta no Virtual News. Vamos para a próxima matéria. Pacheco apresenta PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta quinta-feira, ontem, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade. A proposta precisa de 27 assinaturas, 1/3 dos senadores, para começar a transmitir conforme o regimento do Senado. O texto foi protocolado depois que Pacheco revelar em entrevista coletiva que o tema foi abordado na reunião de líderes na manhã desta quinta-feira. A PEC, que acrescenta dispositivo no artigo 5º da Constituição, estabelece que a lei considera crime a posse e o porte independente da quantidade de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regular. Na justificativa, Pacheco ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme prevê a Constituição. Ele destaca diversos dispositivos e normas legais que tratam da prevenção e do combate ao abuso de drogas, os quais configuram política pública essencial para a preservação da saúde dos brasileiros.
O presidente do Senado ressalta ainda que a Lei Antidrogas, Lei 11.343 de 2016, previu a prática de tráfico de drogas com pena agravada, bem como a de porte para o consumo pessoal, com penas que não permitem o encarceramento. O motivo dessa dupla criminalização é que não há tráfico de drogas se não há interessado em adquiri-las. Com efeito, o traficante de drogas ofere renda e utiliza para adquirir armamento e ampliar seu poder dentro do seu território, somente por meio da comercialização do produto, ou seja, por meio da venda e do uso final, afirma Rodrigo Pacheco. Senado, lugar de lei. E o Senado propõe alteração na lei. Ponto. Tudo isso em meio àquele debate no STF sobre a questão do uso de drogas, descriminalização do uso de drogas, a quantidade, se é ou não é. E agora o Senado coloca à mesa a discussão e traz aí já o presidente colocando aí. Obviamente, esses votos vão ser, eu acredito, 27 votos, ele consiga esses 27 votos. E agora vai acontecer, sim, dentro do Senado, esse trâmite, dentro da Câmara também esse trâmite, e observando aí o posicionamento do STF. Eu acho que agora os poderes estão se posicionando. Eu espero que a harmonia aconteça, porque pelo andar da carruagem está mostrando aí mais um sacudido, né? Ó, a casa aqui é que vocês fazendo o que às vezes vocês não cumprem. É bem o que a gente falou, né? Tem que fazer o que cumprir. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né, Márcio, quando a gente estava tratando do assunto anterior, que era sobre a descriminalização das drogas. Eu sou super, assino embaixo a fala do deputado, do senador Rodrigo Pacheco, porque realmente é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde e precisa-se realmente tomar esse poder. Precisa realmente chegar assim e falar, não, gente, não existe condições, porque a partir do momento que a gente abre esse leque, a gente vai estar dando possibilidades disso aí se agravar muito mais. Então, para mim, eu assino embaixo, eu acho que é muito bem-vinda essa fala dele e vamos ver como é que os outros setores dessa instituição federal vai agir em relação a isso. Bom, tá aí então, né? Lei é lei, cumpra-se a lei, resolva-se a lei, né? Então, ainda não é lei, é um projeto de lei que vai tramitar. Sim. Volto a falar. Vai dar muito pano para manga, vai ter conflito, discussão, e aí Senado e STF vão entrar no ringue, né? A gente está num momento, né, Márcio, da nossa sociedade geral em que o ser indivíduo acha que tem o direito de tudo, talvez por esse tanto de informações que chega o dia inteiro. Então isso realmente vai ser bem complicado, porque quando a gente fala de descriminalização, o indivíduo vai vir, eu tenho direito, mas não é bem assim, né? Só lembrando aqui, porque eu acho que o Senado não pode reclamar do STF, afinal de contas, todos aqueles que estão no SS estão lá porque o Senado aprovou. Foi aprovado pelo Senado, sim. Quem indica é o presidente, sim. Tudo bem, mas quem aprova é o Senado. Uhum. A democracia é essa, o presidente indica e o Senado aprova. Então, não, né? Mas então, aí o Senado tem que começar a observar, né? Quem vai ser indicado, se vai aprovado ou não. Toda essa situação. Então há uma necessidade de observação a isso. Os poderes são independentes, porém harmônicos. Até prova o contrário. Ou pelo menos. Não chame para o frango de domingo algumas pessoas de poderes distintos, não. 10h48. Próxima matéria. Câmara conclui votação do projeto que altera regras eleitorais. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei 4.438 de 2023, que altera as regras eleitorais e vem sendo chamado de mini-reforma eleitoral. O texto agora segue para o Senado Federal. Para ter validade nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma precisa estar aprovada até 6 de outubro, tanto na Câmara quanto no Senado, além de sancionada pelo presidente da República. Relatada pelo deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT, a mini-reforma eleitoral foi dividida em 3 eixos temáticos, que passam por alterações no funcionamento das federações partidárias, simplificação na prestação de contas e regras de propaganda eleitoral. O parecer também prevê um prazo antecipado para convenções partidárias e registros de candidaturas, permitindo que a Justiça Eleitoral tenha mais tempo de julgar os candidatos antes das eleições. Em outro ponto, o projeto altera o prazo de criação das federações partidárias
para 6 meses antes do pleito e prevê que eventuais punições ou a um partido federado não poderão atingir os demais. A consideração das propostas feita por meio de grupo de trabalho criado há 2 semanas. Além da PL do 4.438/23, que altera a lei eleitoral, os deputados assinaram um projeto de lei complementar, o PLP 192 de 2023. O PLP unifica prazos e afastamentos de candidatos de cargos públicos e altera a forma da contagem dos prazos de inegibilidade da lei da ficha limpa. Entre outras medidas, o PL 4.438/2023 determina transporte público gratuito obrigatório nos dias das eleições, com linhas especiais para regiões mais distantes. Uma emenda aprovada na fase de destaques proibiu as candidaturas coletivas, que tinham sido regulamentadas no texto original. O deputado Bigo Nunes, do PL, afirmou que as candidaturas coletivas podem levar ao estelionato, como um candidato recebe votos de quem votou em outro. Essa é uma enganação, disse o deputado. Propaganda e Pix. O projeto também autoriza a propaganda conjunta de candidatos de partidos diferentes, independente de coligação ou federação. Exclui limites de tamanho de propaganda eleitoral em veículos e autoriza propaganda na internet no dia da eleição. Outra novidade da mini-reforma é a legalização da doação por pessoa física via Pix, a possibilidade de uso de máquinas de cartão de crédito e cobrança virtual, ou cooperativas de crédito ou financiamento coletivo por vaquinha para doações de pessoas físicas. A doação empresarial de campanha segue proibida. As regras limitam doações de pessoas físicas em R$ 2.855,97 ou até 10% dos rendimentos do ano anterior. Candidaturas de mulheres. Sobre as regras para estimular a candidatura de mulheres, a mini-reforma fecha mais o cerco contra as candidaturas laranjas de mulheres, que são lançadas apenas para cumprir a cota de 30%, mas não são, na prática, candidaturas efetivas. Elas agora serão consideradas fraude e abuso de poder político. As cotas de gênero deverão ser cumpridas pela federação como um todo e não por partido individualmente. Os recursos financeiros reservados para as campanhas femininas poderão custear despesas comuns a outros candidatos, inclusive propaganda, desde que haja benefício para a candidatura feminina. Essa divisão não é permitida atualmente, como o impresso de Santinho, que tem uma candidata mulher e um candidato homem, por exemplo. O projeto estende para candidaturas para pré-candidatas de mulheres que realizam atividades políticas as proteções previstas na legislação sobre violência de gênero e cria medidas protetivas para pré-candidatas, candidatas, titulares de mandato e mulheres com atuação política. Fundo partidário. As novas regras aprovadas na Câmara autorizam o uso de recursos políticos para o pagamento de despesas pessoais dos candidatos e para a compra e aluguel de veículos e embarcações e aeronaves. O texto simplifica regras para a prestação de contas aplicadas às eleições e autoriza partidos a juntarem documentos para comprovar a regularidade das contas partidárias e das campanhas. Os recursos do fundo partidário poderão financiar a segurança de candidatos no período entre a convenção partidária e o segundo turno. Além disso, os recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanha serão considerados impenhoráveis e não podem ser objetivo de bloqueio judicial. Sobre sobras eleitorais, a mini-reforma eleitoral também mudou as regras para as chamadas sobras eleitorais. Atualmente, as cadeiras das câmaras de vereadores, assembleias legislativas estaduais e da Câmara dos Deputados são preenchidas pelos partidos ou federações que alcançam o chamado quociente eleitoral, que é o cálculo que define quantos votos são necessários para ocupar uma vaga. Se, por exemplo, forem 100 mil votos válidos para 10 vagas existentes, o quociente eleitoral será de 10 mil votos. Esse é o mínimo que um partido precisa ter na eleição para eleger um deputado. Depois de ocupadas essas vagas pelas regras do quociente eleitoral, ainda sobram cadeiras que não foram ocupadas pelos partidos. Ao final, se um partido teve 55 mil votos, ele ganha 5 cadeiras pelo exemplo usado acima, sobrando ainda 5 mil votos. Essas sobras, pela regra aprovada em 2021, eram preenchidas pelos partidos que conseguiram pelo menos 80% do quociente eleitoral e pelos candidatos com um número mínimo de votos de 20% desse quociente.
Com a mudança aprovada pelos deputados, que ainda precisa ser votada no Senado, apenas os partidos que atingiram 100% do quociente eleitoral poderão participar do cálculo das sobras. Com isso, a regra beneficia os mais votados e que já elegeram deputados na primeira rodada. As informações são da Agência Brasil. Complexo. Muito. Muito. É muita coisa que entra. Oi? Exatamente, Márcio. Você fala, nossa, uma mini reforma com tantos detalhes, mas assim, que precisam realmente ser desmembrados um a um para que possa fazer entendível. Me chama a atenção 2 pontos. Primeiro, é claro, o fato de tirar a obrigatoriedade dos 30% do voto feminino, porque realmente existia, a gente sabe que existia a fraude, porque nem todas as mulheres de muitos municípios querem se candidatar, e o partido precisava ter esse mínimo, então acontecia as candidaturas laranjas. A gente já ouviu falar muito disso, mas principalmente o fato do mandato coletivo ser alegado hoje em dia, na verdade nessa mini reforma, como fraude, né? Como se que a pessoa que vai votar no mandato coletivo estaria sendo enganada por achar que está votando em uma pessoa e votando em outra. Eu acho que isso é uma desculpa que não existe. Toda pessoa sabe, quando a gente vai votar, a gente sabe realmente o que está acontecendo. O cidadão não é tão leigo a esse ponto de achar que está sendo fraudado em relação ao voto. Acredito eu nesse caso. Perfeito. O que me chama a atenção é pontos. Primeiro, essa questão do quociente eleitoral. Lógico, tem que falar no Senado. Quociente eleitoral. Nós já conversamos aqui isso no início da semana sobre essa questão do quociente. Se eu tenho um número X de cadeiras, o número de votos de eleitores, eu vou ter o número de cada cadeira. O partido elegeu, ele conseguiu alcançar todos os votos. Legal, perfeito. Ele alcançou os votos. Sobrou voto, filho, você não alcançou a tua cadeira. Então, vamos mudar a regra. Por que se você não alcançou a outra cadeira, você quer ter direito às demais cadeiras? Isso foge da regra. Então você diminui aí. Ou você vai para uma lista dos mais votados. Sim, que eu acho que é mais viável. Agora vamos à lista dos mais votados aqui. Exato. Porque é inadmissível que uma pessoa que contém uma votação expressiva acima, né, digamos, 10 mil votos. Vamos colocar um vereador aqui. O quociente seja 5 mil votos. O vereador teve 3 mil votos na legenda que não alcançou o quociente. E aí um outro vereador que teve 400, 500 votos lá de entrar. Por conta da legenda. A representatividade dele foi 5 mil que foram votados nele. Ninguém vota no partido, vota no candidato. Sempre, eu digo isso muito, Márcio. Então há uma observação aí de favorecimento. Eu quero mais, eu vou ter tudo. Não, você conseguiu o quociente, é claro. 10 mil você alcançou. O que você não alcançou, você está junto com os demais. É outra conta, filho. É outra conta. Eu acho que a linha deveria ser até, exemplo, esses 10 mil, a partir daí a gente começa a pensar numa outra contagem. Que seria bem mais viável. Vai para a lista então, os mais votados na lista direta e acabou. Pronto. Elegeu quem elegeu e pronto. Aí sim você tem uma condição. O partido conseguiu eleger esse. E o que foi os mais votados, aí libera até uma candidatura independente. Você vai para a candidatura independente e você vai concorrer aqui nas vagas de sobra. Pronto. Seria fantástico mesmo. Espetacular. Seria fantástico. Aí seria muito bem, muito bom. Aí você resolve essa questão das sobras, que na verdade não é sobra. Você não alcançou, faltou, não sobrou, faltou. Eu tive 55 mil votos, então você alcançou 5 cadeiras. Faltou para você alcançar a sexta. Acabou. Volta para a prancheta e faz de novo. Facilitar a conta, facilitar isso, facilitar. A antecipação do registro das campanhas para a Justiça Eleitoral verificar se pode ser candidato, bacana. Antecipa as coisas e só vai ser candidato quem pode ser candidato. Quem estiver pendurado não vai. Ficha limpa. Pronto. Agora, na ficha limpa, o prazo de inelegibilidade, não. Coloca 12 anos, logo aumenta o prazo. Você está inelegível por 12 anos, parceiro. Você pisou no tomate. Sem falar do caso da ficha limpa, tem alguma coisa nessa mini reforma que eu estava tentando entender ontem, que diz respeito a isso. Se o cara é condenado, ele está em mandato, ele perde a elegibilidade de ser votado. Seria, no caso, ele esperaria 11 anos, 4 mais os 8 anos de elegibilidade. Hoje em dia não, hoje em dia começa a contar a partir daquele momento, né? Então isso talvez tenha sido uma melhora, porque não é tanto tempo mais. Nós tivemos um presidente que foi impeachmentado, virou senador e agora foi condenado por crime de corrupção. Não precisa falar mais nada, né? Mini reforma, hein? Pensando que é uma mini reforma. Vai passar pelo Senado, ainda vai ter muita discussão. A mudança agora é para a campanha do ano que vem. Ela tem que ser votada até antes do dia 6 de outubro, senão ela não entra em vigor, tem que ser sancionada.
Se vai para a sanção, o presidente veta alguma coisa, vai voltar para a Câmara, para o Senado, e isso aí já traz o prazo ainda mais. Então, até 6 de outubro ela tem que estar publicada. E que não vai ser difícil, né, Márcio, pelo andar da carruagem? Não sei não, viu? Porque acho que vai estar. O país está muito em ebulição, né? As pessoas podem ficar muito satisfeitas aí. E eu estou vendo um outro Brasil. Estou vendo um outro Brasil participativo, um Brasil que não deixa as coisas passarem em branco, não. Sim, eu acredito muito nisso. E a gente espera que realmente essa nossa concepção de novo Brasil realmente faça valer a partir principalmente dessa mini reforma. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito, como é que ele quer que falando em relação a quem está lá, que tem o poder de votar sim ou não, é óbvio que não vai se ter, eu acredito que não vai se ter nenhum empecilho em relação a passar essa aprovação. Mas vamos ver se o gigante realmente acordou, né? Tomara. 11 horas, próxima matéria. TSE marca julgamento do recurso de Bolsonaro contra a inegibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral marcou para 22 de setembro o início do julgamento virtual do recurso contra a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O caso será julgado pelo plenário virtual, modalidade no qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. A análise de recurso está prevista para terminar no dia 28 deste mês. Bolsonaro foi condenado pelo TSE por ter realizado reunião com ameaçadores em junho do ano passado, no Palácio da Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. O tribunal reconheceu que o ex-presidente cometeu abuso do poder público e uso indevido dos meios de comunicação. Na ocasião, a defesa de Bolsonaro alegou que a reunião ocorreu em 18 de julho de 2022, antes do período eleitoral e quando Bolsonaro não era candidato oficial ao pleito presidencial. Dessa forma, segundo a defesa, caberia apenas uma multa como punição e não há decretação da inegibilidade. Tá claro aí. Vai pro virtual, vamos discutir, vamos ver aí como é que fica essa peleja. Dá até para apostar, né? Vai, não vai, tem gente que já aposta dobrada aí que já foi. Isso vai dar pano pra manga, né? Na verdade, eu acho que o Bolsonaro ele criou muita inimizade, né? Essa forma dele governar, essa forma dele agir e de repente trazer o governo pro lado pessoal, essa forma dura dele atender as coisas, ele acabou criando muita inimizade. E aí, nesse caso, Márcio, eu acho que cabe realmente a reflexão de até onde as pessoas que têm o poder de tomar essa decisão e outras dentro do nosso governo estão sendo imparciais por conta da inimizade que o ex-presidente acabou criando enquanto esteve nesse poder. Realmente um fato que precisa se acompanhar e esperar e ver como é que vai ser. E aí, dentro dessa mini-reforma, acaba o que eu te falei, a elegibilidade, que são de 8 anos, acaba indo para 11 se a pessoa estiver no poder. Tem umas coisas assim, mas vamos ver como é que vai ser. Bom, lembrando uma frase aqui: aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei. Porque a gente tem que ver o fator da imparcialidade, né? É muito tênue essa linha, porque o cara realmente ele criou muita inimizade. E de repente, as pessoas com quem ele criou mais inimizade são uma das pessoas que decidem o destino dele em relação à política no país. É tenso. A frase é essa: aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei. 11 horas mais 2 minutos, próxima matéria. Presidente Lula sanciona a lei que concede auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que garante o pagamento por até 6 meses do auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica e que precisam ser afastadas do lar. A medida possibilita que as vítimas encontrem moradia e guarida adequadas quando se depararem com situações de ameaça, hostilidade e violência que tornem necessárias a saída de seus lares. O pagamento do auxílio aluguel será concedido por um juiz e financiado por estados, municípios e o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o Fundo de Assistência Social. O valor da assistência a ser concedida vai depender das condições de vulnerabilidade em que cada vítima se encontra e do município em que ela vive. As informações são da agência da Agência Brasil. Está aí necessário. Já não é sem tempo, né? A gente reconhece, parabéns aí pela iniciativa muito boa. Realmente, nesse caso, quando as ações são positivas, a gente entende isso. Parabéns, realmente muito bom. Já era sem tempo. Como é que você vai tratar a violência doméstica, tendo em vista que uma pessoa acaba se submetendo a viver numa condição porque ela não tem condição financeira de ter
ter um outro local para morar. É, Então isso é uma preocupação muito grande. E agora vem de encontro com essa necessidade. Já que muitas vezes as cidades não têm condições, não têm estrutura para seus abrigos e tudo mais, está aí o auxílio que varia de cada situação, de cada localidade, de cada cidade. Olha, a condição econômica de cada sociedade. O aluguel num lugar é outro, o aluguel em outro é outro. Então tem toda essa diferenciação. A única ressalva que eu faço nessa condição é o valor, o prazo de 6 meses. Eu não sei se é um prazo positivo para que alguém consiga colocar a sua vida em ordem e consiga encaixar aí, 3 meses, mais 3 meses. Eu acho que é um período muito pequeno ainda, né? E precisa ser um prazo maior, estendido. Afinal de contas, é uma mudança radical na vida da pessoa. Né? E da mulher. Da pessoa não, da mulher. Uma vida radical na vida da mulher, que acaba seguindo um outro caminho e tendo aí que mudar a sua vida totalmente devido à violência doméstica. Então, eu não sei, André, acho que 6 meses é pouco tempo. Mas a medida eu considero positivista. Não, eu acho que esse é um dos fatores principais. São 6 meses, é impossível. Ninguém, nenhuma empresa. É só a gente colocar na balança uma pessoa que vai tentar recomeçar a vida profissional. Ela não consegue se estabelecer com 6 meses. É impossível. A pessoa às vezes passa 10 anos sofrendo violência dentro de casa. Quando ela tem a possibilidade ou de repente essa alternativa de sair, é claro que ela não vai conseguir refazer uma vida de 10 anos em 6 meses. Então isso realmente precisa ser rediscutido, ou de repente um outro auxílio ou alguma forma de ajudar essa família ou essa mulher a alcançar a independência por mais tempo. Uma coisa que me chama a atenção, que aí na verdade não é nenhuma coisa contra, eu acho plausível essa decisão do presidente. Eu acho que o que é mais... eu acho que o que chama a atenção nesse momento, e precisa-se, é realmente como se vai dar esse atendimento e o acompanhamento desses atendimentos. Porque a gente tem uma falha muito grande no nosso sistema de acompanhar, porque às vezes a gente não tem um acompanhamento certo em relação aos municípios, a distribuição dessas verbas, realmente o banco de dados dessas mulheres que passam por isso, porque nem todas acabam, conseguem ter essa responsabilidade ou de repente essa autoridade de pedir ajuda. Então assim, na verdade precisa-se realmente de um trabalho mais incisivo das assistências sociais municipais nesse sentido, e realmente que o governo tenha condições e possibilidades de acompanhar estados e municípios. E aí aquela coisa, né, a conexão dessas esferas, né, Márcio, que a gente percebe muito, cada uma trabalha do seu jeito e seja que seja assim para a vida inteira. Então acho que precisa dessa conexão dessas esferas de poder com a sociedade civil para entender realmente se está fazendo efeito, se está surtindo efeito, se está realmente ajudando a quem realmente necessita. Tá aí, então vamos aguardar aí que foi publicado, já é lei, e agora isso possa se tornar realidade na vida das pessoas que sofrem com a violência doméstica. Vergonhosamente isso acontece. É isso. 11 horas mais 7 minutos, temos mais matéria? Perfeito. Eu vou chamar a atenção, o vídeo agora, né? Eu vou chamar a atenção para um vídeo que eu recebi referente a uma campanha do jornalista, que pai, né? Thiago Leifert está fazendo referente a condição da doença que afeta a própria filha. Ele está fazendo uma campanha nacional de conscientização que eu achei espetacular. E, claro, todo mundo que puder contribuir, tem que contribuir, tem que compartilhar, tem que alertar. E só assim, com a informação, a gente consegue superar barreiras e vencer aí muitos obstáculos, inclusive essa conscientização contra a doença. Vamos ao depoimento dele, que está nas redes sociais, tá por todo o país, e com certeza o apelo alcançou os corações dos brasileiros e é uma campanha que já deu certo. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu tenho um pedido e uma missão para você, caso você queira aceitar. Agora em setembro, a minha filha Lua completa 2 anos de tratamento contra o câncer. Ela tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças bem pequenininhas, entre 0 e 5 anos. É uma doença muito, muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena. E os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta dessa criança também nem desconfiam,
Como eu e a Dai, a gente não desconfiava lá atrás com a Lua. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha começa neste sábado, dia 16, em 9 shoppings de 9 cidades do Brasil e tem outras atividades também em várias cidades espalhadas por aí com médicos voluntários. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. E como é que nós, todos juntos, vamos atingir esse objetivo? E aí entra a missão que eu falei para vocês. É bem simples. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês nos ajudem a espalhar informação. Se você puder, visite o nosso stand no shopping. Falei que são 9 cidades, eu vou colocar aqui a agenda, tudo direitinho para vocês. Chegando lá, conversa com os médicos voluntários, entenda o que é o retino, é rapidinho. E aí você tira foto, posta na rede social, espalha no WhatsApp e faz a informação dos sinais e sintomas chegar muito longe. Se você já tem filhos, nesses 9 shoppings vai ter até atividade para as crianças. Enquanto você conversa com os médicos, as crianças estão brincando. Se você não puder ir ao shopping, acesse o nosso site, deolhonosolhinhos.org. E qual é o gabarito, então, para você saber as informações mais importantes, a informação que realmente precisa chegar longe? Reflexo branco. Quando a gente tira foto ou faz um filme com luz, com flash, o reflexo volta normalmente vermelho, certo? Foto com reflexo vermelho é bem normal da gente ver. E esse é o reflexo saudável. Só que o reflexo de uma criança com retinoblastoma volta branco. Se você é aquele tio babão que fica tirando foto da criança o tempo inteiro, fica de olho nos olhinhos. Outro sinal muito comum de que tem algo errado no olho da criança é o estrabismo, a criança vesguinha. Muita gente acha normal, fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco volta ao normal. Vá a um oftalmo, o estrabismo pode ser um indício de retinoblastoma também. Se a gente prestar atenção nesses sinais e espalhar informação, a gente vai encontrar essa criança que está com retinoblastoma e está sem diagnóstico. Vamos caçar essa doença onde ela estiver. Eu conto com a ajuda de vocês e para as famílias que conseguirem diagnosticar o retinoblastoma, contem com a nossa ajuda. Entrem em contato. Obrigado. Tem que agradecer e parabenizar, né? Não tem outra coisa para falar a respeito. Que né? atitude esplêndida do Thiago Leifert, que ser humano incrível, e ele cada vez mais ele demonstra isso, expondo essa situação. É uma figura pública que a gente sabe que tem condições de cuidar da família, cuidar da filha, e ele podia muito bem nesse momento se fechar nesse universo claro, na posição de pai, em querer ajudar a filha. Ele faz isso muito bem e, além disso, ele traz pra gente toda essa exposição e principalmente essa informação necessária para que a gente possa entender um pouco mais e realmente lutar contra essa doença. Parabéns, eu acho que fantástico trazer isso. Eu não conhecia, não sabia do diagnóstico, não sabia quais os sintomas, não tinha ideia. Ao receber esse vídeo ontem, inclusive um amigo que mandou, Armando Campinas, um grande abraço para Armandão, que mandou o vídeo. Eu realmente fiquei impressionado. E claro, é uma campanha que todo o Brasil teve que acompanhar. E que outras campanhas assim surjam também, né? E é muito bom você perceber um ícone como é Thiago Leifert se debruçando dentro dessa condição, e não só para sua filha, pelos todas as crianças, e trazer luz a esse problema. De parabéns. A Maria Clara preparou o site para a gente, Maria Clara? Podemos acessar o site? Vamos acessar o site agora para ter uma ideia. Está aí o site, né? De olho nos olhinhos, está aí toda a possibilidade das informações sobre essa retinoblastoma, né? Quem somos, está aqui o Thiago, a família, e parabéns. E todas as informações técnicas, como é a cartilha para a família, a cartilha para os médicos, como identificar os sintomas, olha lá, o olhinho branco, né? Não tem aquele vermelhinho da foto, o estrabismo. Então está aí as informações. E que acontece nos shoppings, né? 9 shoppings. 9 shoppings da cidade do Brasil. E da cidade do Brasil. Isso é muito bom. Parabéns. Espetacular. É de uma grandiosidade. Inenarrável, né? É muito bom. Então, para quem assistiu, procure o vídeo aí nas redes sociais, procure o site aí para quem está vendo. Divulgue, compartilhe nos 9 shoppings do Brasil. Vamos fazer essa campanha crescer ainda mais, né? Só depende de você. Um clique. Apenas um clique já salva uma vida. Exatamente. André.
Não, eu acho que é isso. Eu acho que ele deixou bem claro nessa mensagem que ele passa que a importância de tudo isso não é... Realmente, ele não tem a intenção de se promover. O que ele quer é ajudar outras famílias, porque assim como ele, não tiveram a oportunidade de entender essa doença quando ela deveria ser descoberta. E a maioria dos pais, a gente sabe disso, acha lindo o filhinho pequenininho, e às vezes o estrabismo é uma coisa que acha que tem correção com o tempo e não tem. Os pais não prestam atenção nos olhinhos, mesmo porque a criança é muito novinha, a gente jamais vai imaginar que existe esse tipo de doença do olhinho para criança. Então eu acho que, como você disse, é de uma grandiosidade extrema trazer essa informação, e eu acho que é uma informação que vai ficar no consciente da gente, e é uma informação, eu sabia dessa problemática e entendi um pouco mais sobre essa doença quando o Thiago Leifert trouxe essa informação no período que ele descobriu com a filha dele, e aí pra gente é muito gratificante. E você que está acompanhando o Virtual News, que trouxe essa informação, acompanha mais, divulga essa informação, vai lá no videozinho, dá um clique, compartilha com os amigos, pede para divulgar, porque às vezes a gente vai estar ajudando uma mãezinha que não faz ideia que está passando por esse mesmo problema com o bebezinho em casa. É isso. Lembrando que o Thiago, nas palavras do Thiago, que nesse momento alguém pode estar desenvolvendo sem saber. E sem a informação de que isso pode ser diagnosticado precocemente, buscar a cura, buscar o tratamento. Então, só depende de você, um clique seu. Se não puder ir ao shopping, são 9 shoppings, o país é enorme, são capitais de shoppings espalhados por todo o país. É claro, né, se a sua cidade for contemplada com esse shopping, parabéns. Mas se a sua cidade não contemplou, entra ali no site, compartilha vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, no YouTube, no Thread. Compartilha e faça disso aí a sua missão de hoje, deste fim de semana. Vou compartilhar isso para que essa campanha alcance. É isso. 11h16, boas do final de semana, com a dica. Estou vendo, na verdade, indicaria para vocês os cinquentões, assim como eu, que assistiram no final dos anos 90 e início dos anos 2000 a série Sex and the City, e logo depois virou uma sequência de 2 filmes esplêndidos que eu sou apaixonado. Eu não sei se vocês já sabem, mas está rolando Just Like That, que é uma série que dá continuidade ao Sex and the City, e essas adolescentes amigas com 50 anos de idade, Sarah Jessica Parker volta a estrelar essa série fantasticamente. Eu estou entrando na 2ª temporada e estou apaixonado pela série Just Like That. É minha boa pro final de semana. E claro, para quem não tem paciência para assistir série, de olho nos olhinhos, vai lá olhar o site, entender, estudar, para a gente poder trazer essas informações para muito mais pessoas. É isso. Nós temos aí uma atividade falando em shopping, nos shoppings da cidade, da região, né? Tem atividade aí nos shoppings da região, tem cover, tem apresentações, coisa. Então dá para curtir aí se você tiver afim de shopping. Se não, pode ir da praia nesse fim de semana, talvez, né? Mas a praia muitas vezes é para caminhar, não precisa ter aquele sol eterno, né? Então você pode aproveitar. Séries, tem muita coisa rodando aí, né? Tem muita coisa acontecendo. E hoje tem também um intervalo, vai trazer as dicas aí para o fim de semana para você curtir. E as séries que estão a pontas aí, eu tô vasculhando um monte de coisa ali, eu fico zapeando, encontro uma coisa, encontro outra, assisto outro, começo a assistir um, já deleto porque não é bom, vou assistindo outro. Quer dizer, você tem streams à vontade e você pode escolher a melhor forma. Outro dia eu estava revendo Conan, o Bárbaro, por causa da trilha, né? Ouvindo as trilhas espetaculares, né? Que fez 40 anos o ano passado. Coincidência, eu também parei semana passada para assistir um Conan, o Bárbaro, o primeiro filme. Na verdade eu comecei e não terminei porque lembra muito da minha mãe, ela era apaixonada por Arnold Schwarzenegger. Aliás, também a série que fala do Arnold é fantástica para quem quer assistir, muito boa. Eu não vi ainda do Sylvester Stallone da família, não, mas Maria Clara, quais são as dicas? Bom, tem bastante coisa, né? Estreou no cinema dessa semana A Noite das Bruxas, que é um rumor aí, que é a sequência de assassinato. Eu não estou direitinho. Isso. Retorno aqui. Que maravilha. Então, nos cinemas, A Noite das Bruxas, né? Aí Rivais também. Peraí, só um instantinho, que agora ficou ruim aqui o áudio. Perfeito. Ao vivo é assim mesmo, tranquilo.
Acho que Marcelo só viu, mas o que temos falando enquanto a Maria Clara tá arrumando, o Arnold, não é, eu falei de série, não é uma série, é um documentário que fala a trajetória de sucesso desse grande Arnold Schwarzenegger. Esse espetacular, né? Desde Espetacular. Mr. Universo, aquela coisa toda que seguiu aí para essa condição. Maria Clara. É isso. Bom, aí temos também várias novidades, né? Além desses filmes, os que estrearam semana passada, A Freira 2, Ângela, After para Sempre e um desenho para as crianças aí, A Fada do Dente. E nos streamings tem a quinta temporada de Virgin River, Quem é a Loba, Depois da Cabana, O Amor à Primeira Vista, inclusive Elementos e Pequena Sereia, que saíram dos cinemas, né, e já estão disponíveis na Disney Plus. E a Netflix tem um filme super interessante que ele é interativo. Então você que está aí assistindo, é uma comédia romântica, e você escolhe o que a personagem principal vai fazer. Se ela vai sair com o carinha A, ou se ela vai dispensar o carinha B, enfim. Você vai escolhendo ali, você vai zapeando e decide o destino dela. Lembrando que a partir da semana que vem deve chegar aos cinemas o filme com a história de Claudinho Bochecha. Ah, que interessante. Está estreando Claudinho Bochecha. Interessante. Vai estrear, a pré-estreia acontece com a imprensa na segunda-feira e logo depois já está aí nas telas de cinema Claudinho e Bochecha. 11 horas mais 20 minutos. Então, ok nas dicas, né? Aquela tudo certo? Perfeito. Bom, André, chegamos no finalzinho, sextou, né? Sextou para nós agora, né? Sextou, os trabalhos de finais de semana continuam, mas é isso, Márcio. Obrigado por você estar aí com a gente, acompanhando. E obrigado, e que o final de semana seja assim plausível, de diversão, de animação, de descanso e principalmente de coletividade com a família e com os amigos. É isso aí. E essa alegria toda, essa satisfação de sexta-feira, de dever cumprido, agradecendo ao André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a você. Daqui a pouquinho o Virtual News sobe, a reprise, também os drops vão estar à disposição no site e também nas nossas mídias sociais, Facebook e YouTube, para você acompanhar. Excelente final de semana, fique com Deus, aproveite e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.